Olá, eu sou Gilberto Martins e essa é uma videoaula sobre conservação de massa e energia em regime transiente para a disciplina de termodinâmica aplicada da UFABC. Bom, são várias as situações em engenharia em que você tem transientes, né? Processo de enchimento de tanques, esvaziamento de reservatórios, enfim, aquecimento, o resfriamento de reservatórios. Que são diferentes de processos em regime permanente, porque no regime permanente as propriedades não variam no tempo. Dentro de cada, elas podem variar no espaço, né, mas não no tempo. Em regime transiente, você teria a possibilidade de variar tanto no espaço como no tempo qualquer das propriedades, tá? O que torna o cálculo um pouco mais difícil, né? Então, em geral, os equipamentos de engenharia na área térmica de fluidos são projetados para operar em regime permanente. Mas, quando eles estão entrando em operação ou saindo de operação, né, eles vão passar por alguns transientes. Então, nós vamos estudar alguns casos específicos aqui. Tá? Para algumas aplicações práticas, então, a gente pode ter um modelo simplificado que a gente vai chamar de regime uniforme. Tá? E com as hipóteses em que a gente puder aplicar o regime uniforme, vamos dizer, a solução fica bem mais simplificada, porque você não precisa trabalhar com integração ao longo do tempo. Que é o grande problema dos problemas transientes, é que você vai ter que integrar ao longo do tempo. Se as funções são variáveis, né, então os problemas ficam complexos. É, Bom, então as hipóteses que nos permitem simplificar para um regime uniforme são: primeiro, o volume de controle permanece fixo em relação ao sistema de coordenadas, né? Então eu não vou ter variação de energia potencial do volume de controle, né? Uma das características. O estado da massa interna ao volume de controle pode variar com o tempo, mas ele é uniforme em todo o volume de controle. Isso significa dizer que se eu tenho um tanque que tem uma quantidade de água lá dentro e que está entrando água a uma temperatura mais alta, próximo numa das entradas, é, ao entrar essa quantidade de água mais quente, ela imediatamente se mistura a todo o resto que está lá dentro. Tá? É uma hipótese de mistura completa a partir do momento que ele entrou. Então, as condições da entrada são diferentes das condições do tanque, mas no momento que ela entra, o tanque inteiro se uniformiza. Né? A ideia é de que ele estaria rapidamente misturado. O estado da massa que atravessa as fronteiras no volume de controle é constante com o tempo, é, sendo que a vazão máxima pode variar com o tempo. Então, no enchimento, no esvaziamento, ou né, os fluxos de massa que estão entrando e saindo, eles podem ter fluxos, né, as taxas de variação, o M ponto pode ser variável, mas a condição, as propriedades, né, não variam com o tempo. Então, a condição da entalpia, todas as propriedades, pressão, temperatura, na entrada ou na saída desse regime uniforme, isso não é característica do transiente, ele poderia variar ao longo do tempo, mas a simplificação feita que facilita, né, a resolução dos problemas, e em vários problemas ela é uma hipótese bastante bem adequada, é que as condições das propriedades, né, na entrada e na saída do meu volume de controle sob estudo é, são constantes ao longo do tempo. Tá? Bom, então se a gente usar essas hipóteses, né, vamos aplicar a conservação de massa que do seu formato geral, que é taxa de variação de massa, taxa temporal de variação de massa dentro do volume de controle é igual à somatória dos fluxos de massa entrando menos somatória dos fluxos de massa saindo. Tá? Bom, a gente, em geral, nos problemas transientes, a gente vai querer saber entre um instante zero quanto que variou, quanto entrou de massa, quanto saiu, entre um instante determinado e um outro instante, que é o estado final. Né? Então a gente vai integrar de zero até o tempo final que eu quero estudar, né? Quanto que foi a taxa de variação de massa vezes esse intervalo de tempo. Né? Então, quanto aumentou a massa dentro do meu volume de controle do instante zero até o instante t. Então, esse aumento da massa, né, que é a taxa de variação no tempo vezes o tempo, a integração disso, vai ser igual à integração
também de 0 a t, dos fluxos de massa vezes, né, que é taxa temporal, vezes o dt, né, menos a integração dos fluxos de massa saindo. Fazendo essa integração, né, dadas as hipóteses lá, a gente vai ter que, uma equação bem mais simples, né, quer dizer, que é a massa, né, então a massa no instante final, dentro do volume de controle, menos a massa no instante inicial dentro do volume de controle, tá? Vai ser igual ao quê? A soma das massas que entraram. É a taxa temporal vezes o tempo, vai ser a massa que entrou. Menos a taxa temporal do que saiu vezes o tempo, né, que passou, a massa que saiu. Tá? Então, é uma forma bem simples, né, de trabalhar. E, enfim, pode-se ter só entrada ou pode-se ter só saída, né? Então você cortaria se só tiver entrada, corta esse termo, se tiver só saída, corta esse termo. Se tiver entrada e saída, mas com taxas diferentes, vai haver aumento ou redução da massa dentro do volume de controle. Essa é a característica do regime transiente. Tá? Bom, vamos aplicar então o balanço de energia também, né? Então, você pega o balanço de energia, né, a equação geral, e aí integra no tempo. Então, a taxa de variação de energia dentro do volume de controle, taxa temporal integrada no tempo dt de 0 a tt. Tá? Se ela for constante, então é uma constante vezes o t final menos t inicial. Mas se ele variar, é pior, né? É mais difícil. Então, a integração. Mesma coisa a taxa de transferência de calor. Né? Então, eu tenho uma taxa de transferência de, sei lá, tantos watts. Se ela for constante, ela vai para fora. Integrando aqui é só a taxa constante vezes o tempo que ela foi aplicada. Tá? Mesma coisa para a potência, né, mecânica que atravessa o volume de controle. E aqui eu estou integrando então os fluxos de massa e as energias associadas a ele. Né? Então, entalpia, energia cinética e energia potencial. Na entrada, integrando ao longo do tempo, e menos o de saída. Tá? A integração com as hipóteses simplificatórias resumidas, ou seja, né, o fluxo, a taxa de transferência aqui ao longo do tempo, ela é constante, então ela saiu, integrou, então é só o calor que foi trocado. Né? Aqui o trabalho que foi trocado, a variação da energia entre a energia no final menos a energia no começo, né? E aqui também a grande importância é que as propriedades sejam constantes ao longo do tempo nas entradas e nas saídas. Tá? Então isso caracteriza o regime uniforme. Tá? Então a gente teria o quê? A energia total do sistema no final, que é a massa no final, porque pode ter aumentado ou reduzido, vezes a energia interna no final, considerando que não há variação de energia potencial e cinética do volume de controle. Né? Então é só a energia interna, que foi a primeira hipótese lá. Então, aqui eu teria a massa no final, vezes a energia interna no final, que pode ter variado ao longo do tempo, né? Ele pode ter aumentado, reduzido a sua temperatura, enfim, e menos a massa no início vezes a energia interna no início, ou seja, a energia interna no final menos a energia interna no início do volume de controle é igual ao quê? Ao calor que foi trocado pelo volume de controle menos o trabalho produzido ou recebido, né, pela fronteira do volume de controle, mais a massa que entrou com vezes a entalpia, né, que aí tem energia interna e o trabalho de fluxo. Veja que aqui eu tenho massa que está lá dentro e só energia interna. Como aqui tem entrada e saída, eu tenho que computar tanto a energia interna como o trabalho de fluxo para colocar essa massa lá. Então eu uso entalpia nesses fluxos de entrada e saída e nas quantidades aqui na massa que está dentro do volume de controle, como ela está parada lá dentro, então é só energia interna. Então aqui a massa que entrou vezes a entalpia, sua entalpia, a energia cinética na entrada e a energia potencial na entrada. Porque, enfim, o volume de controle não está se movendo, mas se há uma velocidade na entrada do fluxo, ele tem que eventualmente ser considerado. Tá? Mesma coisa para a saída, né? Então, aqui na realidade seria somatórias, né? Porque pode ter mais de uma entrada, mais de uma saída, ou pode não ter uma entrada e só ter uma saída, enfim. Cada caso vai ser um caso específico, tá? Mas veja que você conseguiu tirar essas integrais daqui, né? E simplificou para os estados final, inicial, de entrada e de saída. Então, no caso de se trabalhar em regime
transiente, quando eu trabalho em regime permanente, eu preciso só as propriedades, né, na entrada e na saída, tá? E aí eu percebo as taxas de calor e trabalho. Quando eu trabalho em regime transiente, eu tenho que ter as condições de entrada e na saída, quando existe entrada e saída, o calor trocado do trabalho e as condições iniciais e finais do meu volume de controle, tá? Como ele variou, né, no período de tempo que eu estou analisando, tá? Então, esse é o objetivo normalmente, né, para se trabalhar quando a gente está trabalhando com regime transiente uniforme. Quando essas hipóteses são aplicáveis, a gente pode usar as duas formas mais simplificadas aqui da conservação de massa, que foi do anterior, e a conservação de energia aplicada aqui ao volume de controle. Ainda, né, considerando que se eu desprezar as energias cinética e potencial dos fluxos de entrada e saída, posso rearranjar então o calor trocado pelo volume de controle menos o trabalho que atravessou a fronteira do volume de controle, né, vai ser igual a as somatórias da massa que entrou vezes a entalpia de entrada menos a massa que saiu vezes a entalpia de saída mais a variação da energia do volume da massa que estava dentro do volume de controle. Né? Então, a massa final vezes a energia interna final, menos massa inicial vezes a energia interna inicial dentro do volume de controle. Então, eu preciso ter informações sobre o estado inicial do volume de controle, o estado final, lembrando que a hipótese é que ele, né, a qualquer momento, lá dentro do volume de controle, ele é completamente uniforme, completamente misturado. Né? Mesma coisa no início e no final. Então, todo o volume de controle está numa condição uniforme no início e no final. E pode ser diferente da condição na entrada e na saída, tá? Que eu tenho. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, um exercício para aplicar isso de uma forma, tentando inclusive usar o método que a gente desenvolveu aí umas videoaulas atrás. Né? Então, o exemplo que a gente tem aqui vai mostrar um tanque rígido com volume de 750 litros, então um tanque grande, né, 0,75 metros cúbicos, que contém inicialmente água saturada a 250 graus Celsius. Então, saturada, ou seja, existe uma mistura de líquido e vapor, e lembrando que a água é o H2O, né? Então pode ser líquido, pode ser vapor ou qualquer mistura, proporção entre eles, né? Está na saturação. A 250 graus Celsius, uma temperatura alta, vai estar numa pressão alta, portanto, né? E o volume inicial de líquido é 50% do volume total. Olha, cuidado aqui, né? Porque eu não estou falando de título, que é fração mássica, mas estou falando que o volume ocupado pelo líquido é 50% do volume total. Se eu tinha 750 litros, 350 litros, 75 litros são ocupados pelo líquido e os outros 375 são ocupados pelo vapor. Tá? Então, em massa, o líquido vai representar muito mais do que o vapor, né? Porque a diferença de volume específico é bastante grande. Bom, uma válvula colocada no fundo do tanque é aberta e o líquido saturado é retirado vagarosamente. Então, você vai ter só saída, você não vai ter uma entrada né? É um esvaziamento de um reservatório. Durante esse processo, o calor é transferido de modo que a temperatura interna permaneça constante. Então, para que, retirando massa, eu consiga manter a temperatura constante, eu tenho que ter um fluxo de calor, né, aquecendo, né, positivo, entrando no meu volume de controle. Depois a gente vai ver se é positivo ou negativo, mas enfim. Durante esse processo, o calor é transferido de modo que a temperatura interna permanece constante. Calcule a quantidade de calor transferido até o instante em que a metade da massa inicial foi retirada. Tá? Então, eu vou ter que calcular quanto de calor que eu tive que colocar, ou retirar, né? Até que no instante final eu tenho então metade da massa inicial. Tá? Lembrando que a massa no começo era líquido e vapor, a massa no final também vai ser uma mistura líquido e vapor, porque apesar da pressão, apesar de não ter um processo da pressão constante, ele é a volume constante, eu tenho calor sendo fornecido para manter a temperatura em 250 graus. Né? Então,
calor é fornecido de modo que a temperatura interna permanece constante em 250 graus. Então ele vai estar sempre mudando de fase ali dentro. A primeira coisa que a gente tem que fazer então é colocar um esquema, né, em que você tenha o vaso rígido aqui, né, de pressão, com, neste caso aqui, ocupando metade do volume ocupado pelo líquido e metade do volume ocupado pelo vapor. Tá? Uma válvula embaixo que vai permitir a saída, né, de líquido sempre, e veja que o estado do líquido na saída é líquido saturado nessas condições, temperatura de 250 graus e a pressão correspondente, né, para manter líquido e vapor aqui, saturado. Bom, então vamos lá detalhar então de novo, aí fazer a leitura mais lenta e vamos ver. Então, qual é a substância que está lá dentro? É água, né? H2O. Que mais? Quais as informações? No início, então vou precisar sempre, pelo menos, né, quer dizer, condição no início, no final, de entrada e de saída. Nesse caso eu não vou ter entrada, mas vou ter de saída. Então no início, eu tenho o volume, que na verdade vai ser rígido, então ele vai ser igual no início e no final, de 750 litros ou 0,75 metros cúbicos. Tá? Esse é o volume do meu volume de controle. Eu até deveria fazer um tracejado aqui, né, para separar. Meu objeto de estudo é este volume de controle aqui. A temperatura é 250 graus Celsius, está saturado, é uma mistura de líquido e vapor. E a informação, o volume do líquido inicial, né, é de 50% do volume total. Então, se o volume total é 0,75 metros cúbicos, o volume do líquido é 0,375 metros cúbicos, que ocupa metade. E do vapor, os outros 0,375, certo? Uma válvula colocada no fundo, do tanque aberto e o líquido saturado sai retirado vagarosamente. Então, você tem saída de H2O líquido saturado a 250 graus, na condição sempre constante de 250 graus. Isso é uma das hipóteses do regime transiente uniforme. Tá? E depois, durante o processo, o calor é transferido, então vamos ter uma transferência de calor, e de modo que a temperatura interna seja constante. Calcule a quantidade de calor transferida até o instante em que a metade da massa inicial foi retirada. Então, o estado final, eu vou ter o mesmo volume, vou ter a mesma temperatura e vou ter que a massa final é metade da massa inicial, que eu ainda não calculei, mas consigo calcular. Né? E aí eu coloco, então, existe uma transferência de calor para manter a temperatura final igual à inicial e ao longo de todo o processo a temperatura é mantida constante. Então é uma retirada lenta aqui, não me interessa quanto tempo, mas eu caracterizo. Então, quando a gente fala aquela integração, na realidade você precisa saber o estado no início e o estado no final, saber se isso não variou ao longo do tempo, né, as características na entrada e na saída, mesmo que aqui dentro possa ter ocorrido alguma, né, diferença. E esse calor, né, que deve ter sido fornecido de maneira basicamente constante, mas não, o importante é manter. Se sair mais, eu tenho que fornecer mais calor. Se sair mais devagar, eu tenho que fornecer menos calor ao longo do tempo. Mas quanto tempo demorou, não me interessa aqui, certo? Bom, então a abordagem que a gente vai usar é de volume de controle, tá? Porque existe massa atravessa o meu objeto de estudo. Tá? Então, na verdade, só no sentido de saída, né? Só tem uma saída, não tem uma entrada. O modelo que eu vou usar, eu uso de tabela de saturação da água, porque minha substância é água, eu estou trabalhando com a mudança de fase, então não posso trabalhar com CP e CV aqui. Tá? Calores específicos não fazem sentido quando eu estou numa mudança de fase. Bom, então aplico, coloco na realidade, como já caracterizei como sendo um regime transiente uniforme, eu vou já aplicar as equações no seu formato já simplificado, né? Relativamente simplificado, né, com as integrações já feitas e tal, e que o balanço de massa é a massa final menos a massa inicial dentro do volume de controle. Então, eu consigo calcular a massa inicial e eu sei que a massa no final é metade da inicial, certo? Vai ser igual a somatória das massas que entrou menos a somatória das massas que saiu. Como não tem massa entrando, só vai ser e só tem uma saída, então essa equação vai ser simplificada. E coloco também o princípio de conservação de energia, a primeira lei,
já no formato também simplificado para regime transiente uniforme. Então, calor menos o trabalho, que atravessou a fronteira do volume de controle, é igual a soma da massa que entrou vezes a sua entalpia na entrada, menos massa que saiu, e aqui entrada, né, a entalpia total na saída, menos entalpia total que entrou, mais energia no final, menos energia no começo do volume de controle. Então, simplificando, só tem uma saída e não há trabalho envolvido aqui. Então, isso aqui cortou. Então, eu vou ficar aqui. Massa final menos massa inicial é igual a menos a massa que saiu. Ou seja, eu poderia dizer que massa final é igual a massa inicial menos a massa que saiu. Tá? E até simplificar que, como a massa final é 0,5 da massa inicial, então a massa que saiu também é 0,5. Né? Metade ficou e metade saiu. Tá? E a equação da energia vai ficar que não tem trabalho envolvido. Então, o calor, que é a minha incógnita, quanto calor eu forneci, né, vai ser igual o quê? A massa que saiu, que está aqui, né, que é metade da massa que tinha, vezes entalpia na saída. Por que, que ela está aqui? Né, eu tenho que ter o estado na saída, é líquido saturado. Então, eu vou conseguir pegar os valores na tabela. Mais massa final vezes energia interna final, menos massa inicial vezes energia interna inicial. Então, aí eu vou procurar as propriedades, mas eu tenho condições de calcular isso, tá? A partir das propriedades dadas no início, no final e na saída. Então, agora, caracterizando então, né, indo lá na tabela termodinâmica de saturação a 250 graus, a pressão esse 3, quase 4 mega, eu vou ter o volume específico do líquido, né, e o volume específico do vapor. Tá? Como eu sabia que metade do volume é ocupado pelo vapor e metade do volume é ocupado pelo líquido, simplesmente divido, né, o volume ocupado pelo líquido pelo volume específico do líquido. Então, metro cúbico sobre metro cúbico por quilo vai dar quilos aqui de líquido, e aqui pego o volume ocupado pelo vapor dividido pelo volume específico do vapor. E aí eu vou ter a massa de vapor. Então, essa é a massa de líquido, essa é a massa de vapor. Calculado dá esse valor, 307,24 quilos. A hora que eu pego só a massa de vapor, que é o resultado dessa continha aqui, divido por isso, eu tenho o título, tá? Portanto, que é a fração mássica de vapor. Massa de vapor dividido por massa total que está na mistura, que é a de líquido mais a de vapor. Veja que é 2,4% só de vapor, apesar de ele ocupar 50% do volume. Né? E, portanto, aqui tem 98%, 97 e pouco por cento, 97,6% de massa líquida. Tá? Então, a massa está aqui, inicial. Eu poderia já calcular, né, qual é a massa, como a massa final é metade da inicial, então também já posso calcular, enfim. É importante calcular a massa aqui no começo. E o título que foi dado, né, em função do volume específico. O volume específico também poderia ser calculado por a massa total dividido pelo volume total aqui. Né? Então é 0,75 dividido por isso aqui, e aí eu tiraria o título aqui. Tá? Essa é outra forma de fazer. Aí eu pego a energia interna do líquido, tá, na tabela, e a energia interna do vapor na tabela também. E com esse título eu calculo a energia interna no início, que é x vezes a energia interna do vapor mais 1 menos x vezes a energia interna do líquido. Fazendo a conta dá esse valor aqui. Tá? Bom, então nas condições da entrada eu já tenho, desculpa, no início eu já tenho. Agora na saída, o que acontece? Eu tenho a massa que saiu, na realidade, bom, vai ser igual a massa, eu já tinha comentado, né, a massa que ficou. Né? Metade da massa ficou, metade da massa inicial saiu. Tá? Então, é só dividir 307,24 por 2, que eu tenho a massa que saiu, que sai dessa equação aqui, e da informação de que metade, né, no final, a massa final é metade da inicial. E
depois, então, e a entalpia que eu vou pegar na tabela de saturação, que é a entalpia do líquido saturado. Veja que ela é pouco diferente da energia interna, né? Porque eu estou a alta pressão, então o volume específico é pequeno, né? Mas a diferença entre a energia interna e a entalpia do líquido é muito pequenininha aqui. E no estado final, que eu tenho então a massa final é igual à massa que saiu, tá? E vou calcular então agora um novo título, que vai ser dado pelo que? O volume final, o volume específico final, né, é o volume total ocupado pela massa que ficou lá, seja líquido ou vapor. Né? Então vai dar esse valor 0,0488 metro cúbico por quilo. E aí, a partir dos volumes específicos de líquido e vapor, eu consigo calcular o título. Né? X vai ser V menos V do líquido sobre volume do vapor menos volume do líquido. Né? Então, calculo esse valor do X no final e com o valor do título, veja que aumentou. Né? Agora eu tenho 7,4% da massa, apesar de ele estar ocupando boa parte aqui do, né, agora não dá para calcular, daria para calcular o volume ocupado para cada uma, não foi perguntado, tá? Mas ele ocupa uma grande parte agora do volume total. E com o título eu consigo calcular a energia interna no final, que é x vezes o mesmo, né, já que as condições aqui ficaram constantes ao longo do tempo. Manteve a temperatura, e, portanto, manteve o estado de líquido e vapor, né, saturado, já que está saindo, mas o calor foi fornecido para manter na saturação, tá? E mantendo, portanto, a pressão constante ao longo do tempo também. E então eu consigo calcular a energia interna final e aplicando, então, colocando os valores da massa, né? Então, o calor vai ser massa que saiu, que é metade da massa inicial, que é esse 153,62, vezes entalpia da saída, que está aqui, mais massa no final, que é 153,62 também, vezes energia interna no final, que está aqui, menos massa inicial, que era os 300 e pouco aqui, 307,24, vezes a energia interna no início, que era 118 e pouquinho. Então os valores variam um pouco, mas a hora que você faz a conta vai dar da ordem de 6.500 kJ. Acho que a resposta está, dependendo dá 2 ou 3% a mais, enfim, acho que da resposta que estava proposta lá. Tá? Mas, então, essa é a forma de trabalhar com o volume de controle, né, em regime transiente, que são problemas transientes ou às vezes chamado de semicontínuos, né, dependendo da literatura, que é processo de enchimento ou de aquecimento, de resfriamento de reservatórios, né, nesse caso aqui é o esvaziamento de reservatório. Veja que se eu tirasse aqui por cima, né, se ao invés de retirar por baixo eu tirasse por cima, o equacionamento é o mesmo, mas as propriedades aqui vão ser diferentes, tá? Então a quantidade de calor vai ser completamente diferente. Procurem fazer isso analisando se eu retirasse por cima o vapor, tá? Que é mais ou menos o que ocorre, por exemplo, num bujão de gás, tá? Você tem lá o GLP aqui dentro, tá? No estado líquido, e você vai puxando por aqui. Se eu retirar muito rapidamente esse vapor, eu vou ter que fornecer muito calor aqui. Senão, se for um reservatório pequeno, tal, ele pode começar a mudar a temperatura, ou seja, resfriar para poder vaporizar aqui. Então, são processos que ocorrem realmente que a gente, né, precisa estudar em engenharia, porque são problemas, né, da vida cotidiana, né, da gente aí. É, Reservatórios, enchimento, esvaziamento de reservatórios, tá? É isso.